chegar na minha escola que pareceu mais um circo. Eu acho que eu não fui pra escola não, eu fui pro um circo, isso tem. Tá. Gente, olha aqui, ó, como eu tô já. Levantei. Lembra daquela hora? Acabada. O pé! Gente, o pé voltou preto da marcação da coisa. Tirou a saia, voltou com a mesma blusa. Como é que é? Um colarzinho. O colar ainda voltou. O cabelo todo bagunçado. Nem parece que aquele que era bonitão. E o negócio já tá aqui pra baixo. Daqui a pouco já tá caindo. E a bichinha voltou toda acabada. Eu não sei passar Chanel. Gente, o Apolo derrubou pipoca no chão. Meu Deus. Gente, a Fernanda ganhou isso daqui, ó. Esse da Páscoa. E esse aqui, ó.